Pai do Senhor, irmãos, nós damos graças a Deus poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, mais uma noite, mais uma quarta-feira. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 30. Isto. Vamos ler a palavra de Deus. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós glorificamos o teu nome mais uma vez, de podermos estar na casa do Senhor, de podermos orar a Ti, louvar o Teu grande nome e Te adorar diante da Sua beleza, diante da Sua glória e majestade. Que o Espírito do Senhor nos oriente mais uma vez nesta noite e que a Sua palavra, ó Deus, possa fazer um efeito poderoso nas nossas vidas, efeito de graça, de santidade, de pureza, de temor, de tremor, que possamos aprender mais de Ti e ouvir mais do Teu santo nome glorioso. Pai Santo, continue conosco e nos oriente, nos abençoe, abençoe a Sua igreja, os Teus filhos, e seja a Sua glória bendita para sempre, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que você fez com seus talentos? Mateus, aqui nos capítulos 24 e 25, ele registra o coração de compaixão e amor do Senhor misturado com santidade inabalável. É o que Jesus vai apresentar em todo o seu capítulo, nesses 2 capítulos, 24 e 25. Ele vai mostrar compaixão, amor, e ele vai mostrar também nesses 2 capítulos que é muito necessário a santidade para estar esperando a vinda dele. Esta constitui advertências, aqui tem profecias, nesses 2 capítulos, encorajamento finais ao seu povo, antes que Jesus partisse ao encontro do Pai.
o Senhor, Ele está partindo para fora, para um tempo indeterminado, um tempo que não é revelado, e que os seus discípulos não sabiam quando que Ele voltaria. Nessa ocasião, Ele disse que nem mesmo o Pai sabia, nem os anjos que estão no céu não sabia da sua vinda. Mas então o que Ele faz? Ele delega responsabilidades. Ele coloca no coração dos seus filhos que Ele entende que, olha, vocês são mordomos meus, né? E vocês precisam então cuidar do meu reino. Essa foi a obrigação que Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Na parábola dos talentos, sentimos o peso dessa responsabilidade quando Jesus aplica ela aos seus discípulos e também falando também aos nossos corações, quando Ele faz sobre aqui essa parábola. Ela traz sérias consequências se nós negligenciarmos, se nós não dermos ouvido realmente o que Jesus quis falar aqui para nós na parábola dos talentos. Então nós precisamos aplicar essas instruções na nossa vida. Nós precisamos receber as palavras que Jesus falou nesta parábola, para que nós estejamos atentos em relação à sua vinda, preparar o seu reino, viver uma vida aqui para a glória do seu nome, para quando Ele vier nos achar em pé diante do nosso Senhor. O Senhor aqui, Ele fala de 3 servos que receberam talentos para aumentar a riqueza do seu Senhor. E quando esse Senhor retornou, depois de uma longa ausência, o que esse Senhor faz? Ele dá a recompensa para esses 3 servos. E cada um recebeu a recompensa devido à obra que ele fez. Vamos lá então, irmãos, dos versículos 14 e 15. O Senhor dá instruções aos seus servos antes de partir. Vejam que um homem, antes de partir para uma viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Ele chama os seus 3 servos e fala: vou para uma cidade longínqua, vou para uma terra muito distante, mas eu vou confiar a vocês os meus bens. Nessa época, os servos, geralmente, irmãos, eles recebiam grandes responsabilidades. Eram escravos, servos aqui, a palavra é doulos. Então, esse senhor tinha esses escravos, e esse senhor era muito rico, mas rico mesmo. Só que ele falou: vou para uma terra muito longe, não falou quando que voltaria, não falou nada para os seus servos. Ele falou: olha, vocês tomam aqui esses bens que eu vou deixar na mão de vocês 3. Quando eu voltar, a gente acerta as contas, talvez, pode ser. O texto não fala, mas ele não diz isso aqui, mas provavelmente deve ter falado isso. Quando eu voltar, a gente acerta as nossas contas. Então, irmãos, esses senhores achavam seguro, inteligente fazer assim com o seu dinheiro. Era muito dinheiro. Era uma cultura que havia, era muita confiança nos seus escravos. Então eles achavam inteligente, achavam que passar para esses servos essas grandes responsabilidades. Talento aqui, irmãos, é uma quantia de peso. Um talento era um peso, ou seja, um talento de ouro, um talento de prata. Essa é a visão, né? E não habilidades. Às vezes a pessoa pensa que é questão de habilidades, ainda que a parábola ela está informando sobre as nossas habilidades, né? As consequências das nossas habilidades. É isso que a parábola vai informar. Mas talento aqui que Jesus quis dizer para a época é que este Senhor, ele repartiu o seu dinheiro, os seus bens em pesos, em talentos. Aqui, segundo o ISB, irmãos, um talento correspondia a 20 anos de trabalho. Vejam como que esse homem era poderoso em dinheiro. Um talento correspondia a 20 anos de trabalho. Segundo o Wisber, não só o Wisber fala sobre isso, que é um teólogo, né, o Warren Wisber, mas muitos teólogos eu estava estudando sobre isso aqui, e a cultura diz que todos eles falavam que um talento correspondia a 20 anos de trabalho, né? Vamos lá. Então, na aplicação dessa parábola, é correto ver esses talentos como recursos também de vida. Ou seja, como tempo, dinheiro, habilidades, autoridade. Esta também é a visão que Jesus vai mostrar aqui, que Jesus queria mostrar aqui para os seus discípulos e para nós. Ou seja, é uma questão de tempo,
devem ser hábeis com os negócios do Senhor, devem ter muito cuidado com aquilo que Jesus coloca, daquilo que o seu Senhor coloca na mão dos seus servos. No caso, o que Jesus colocou nas nossas mãos, como devemos ter grande responsabilidade para com o Senhor, para com o seu reino, e cuidado para com a sua palavra. Vejamos o versículo de número 15. A um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 2, e a outro o Senhor deu 1. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Esse longe aqui, irmãos, é um lugar que foge do nosso entendimento, muito longe. Longe aqui é muito longe. Veja que o Senhor deu, irmãos, de acordo com a capacidade de cada um. Os servos receberam diferentes quantias de talento. Então, o Senhor deu aqui de acordo com a capacidade de cada um. Olha, você pode receber 5 talentos, você pode receber só 3 talentos, e você pode receber 1 talento. Aquele que recebeu 1 talento não tinha capacidade para receber 5 talentos, e assim vice-versa. Aquele que tinha capacidade para receber 5, obviamente que 1 para ele seria pouco. Então vemos que Deus, esse Senhor, Ele repartiu, Ele deu os seus bens na mão desses 3 servos. 1 talento, como eu disse, irmãos, não era uma quantia insignificante. Até mesmo aquele que recebeu 1 talento, é como se ele tivesse recebido o salário de 20 anos. Ele podia fugir com esse talento e ter 20 anos de salário a seu dispor, de tanto dinheiro que era. Imagina aquele que recebeu 5, o que recebeu 3, então, faz os cálculos aí que é tão fácil, né? São 8 talentos multiplicado por 20 anos, dá uma quantia, né? Muito grande, era muito dinheiro. E alguns receberam mais, mas todos receberam uma grande quantia. Adam Clarke disse o seguinte: o talento que cada homem tem é o que melhor se adapta ao seu próprio estado, e só o orgulho e a insanidade levam a desejar e invejar as graças e o talento de outro. 5 talentos seriam demais para alguns homens, e 1 talento seria pouco. O que Adam Clarke está dizendo aqui é o seguinte: invejar a graça dos outros, aquele que tem muito, aquele que tem muita capacidade, aquele que tem muita habilidade, e às vezes a pessoa não tem a capacidade de ter aquelas habilidades, aquela capacidade, ele deixa no seu coração ter uma inveja, algum sentimento, alguma coisa ruim, que ele não entende, porque o outro tem tanta habilidade daquele jeito, tanto talento daquela, conforme ele é capacitado para aquilo ali. Mas quem dá os talentos é o Senhor. Quem capacita é o Senhor. Quem sabe da capacidade das nossas vidas para receber tal e tal talento, é só Jesus que sabe. Ninguém pode querer aquilo que o Senhor não lhe deu. Temos que nos contentar com aquilo que recebemos do Senhor. Mas uma coisa precisamos entender, irmãos, que todos nós recebemos um talento do Senhor, nem que seja 1 talento. 20 anos de trabalho. Alguém recebeu algum talento, mas sem nada, no reino de Deus, ninguém fica sem receber. Desde o pastor ao irmão que fica lá na porta, desde o irmão que fica lá na porta, o obreiro, ao pastor, todos que são membros do corpo de Cristo e que fazem parte do reino de Deus, recebem um talento, tem uma capacidade dada por Deus, e é Deus quem o capacita a receber este talento. Veja que ele é administrado, o dinheiro do seu Senhor. Vamos ver como foi administrado o dinheiro desse Senhor. Dos versículos 16 ao versículo de número 18. Primeiro, o primeiro recebeu 5 talentos. Aí a Bíblia diz que ele aplicou e ganhou mais 5 talentos no versículo de número 16. O segundo recebeu 2 talentos. E ele aplicou, a palavra ganhou, ou seja, ele aplicou, e ele recebeu também mais 2 talentos, no versículo de número 17. E no versículo de número 18, o terceiro recebeu 1 talento, só que o que ele fez? Ele não granjeou, ele não multiplicou, ele foi talvez lá no fundo da sua casa, ou talvez lá não sei onde foi, ele cavou um buraco e falou: vou enterrar este talento.
Cada um fez o que melhor achou com seus talentos. Aquilo que ele pensou que poderia ser melhor, mas ele pensou, vou cavar e vou enterrar os meus talentos. E no original, irmãos, diz que os 2 primeiros saíram apressadamente. O original grego diz que quando eles recebem, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, nem deu tempo para quando o seu senhor já virou as costas, talvez pegou um cavalo, uma charrete, uma carruagem, e já saiu para a sua viagem, eles imediatamente, eles não perderam tempo, já saíram para negociar com os 5 talentos que eles tinham, e o outro saiu imediatamente para granjear ou negociar com os 2 talentos que tinha recebido, mas o outro também imediatamente. Não soube o que ia fazer, mas o que veio no seu coração, eu não posso perder esse dinheiro, é muito dinheiro para mim. E cavou um buraco e guardou o dinheiro do seu senhor. Os bons, irmãos, eles sentiram responsabilidade do trabalho. O servo bom entendeu a responsabilidade que estava sobre eles, tanto que recebeu os 5, quanto aquele que recebeu os 2 talentos, os 3 talentos. Esses eram os bons, eles perceberam responsabilidade muito grande, não podiam ficar com esse dinheiro parado, não sabiam quando que o seu senhor ia voltar, então eles imediatamente saíram sem demora para fazer alguma coisa. E como que eles aplicaram esses talentos? Talvez emprestando juros, comprando mercadoria para revendê-los, pegaram o dinheiro e investiram na bolsa, ou compraram talvez ações, né? Foram a um banco e depositou, vou depositar esse dinheiro aqui, não sei, eles granjearam com os dinheiros, ou emprestaram o dinheiro a juros. Tanto aquele que recebeu 5 quanto que recebeu 3, eles tiveram uma ideia brilhante, entendendo que o dinheiro não era deles. Os 2 primeiros servos fizeram o trabalho logo, com perseverança, com sucesso, estavam já prontos para prestarem conta ao seu senhor. Rapidamente, muito inteligente, com perseverança, compreenderam a necessidade, a responsabilidade que tinham com aqueles talentos. O terceiro servo, irmão, estava sem disposição. O terceiro servo, ele não sabe o que fazer com o seu talento do seu senhor. E com medo de perder o dinheiro, ele enterra o talento do Senhor. Oh, que inteligência, né? Que capacidade que ele tem, que habilidade que ele tem, morrendo de medo do seu Senhor. Não, é muito talento, eu não posso ficar com esse talento aqui guardado na minha casa, mas não teve outra ideia brilhante. Ele pega e enterra o talento do seu senhor, ele esconde o talento do seu senhor. Aí está o perigo de não entender as coisas de Deus, irmãos. Mas o senhor então vai chegar um tempo em que ele vai pedir conta dos seus talentos, vai chegar um tempo em que o senhor vai voltar, e ele quer as contas do seu dinheiro, dos seus talentos. Do versículo 19 ao versículo de número 23, o Senhor volta. No versículo 19, e muito tempo depois, olha a expressão, no versículo 19, e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Pronto. O servo chegou, o seu Senhor chegou. E chegou numa hora que eles não esperavam, chegou num momento inesperado. Eles não sabiam o dia e a hora em que seu Senhor ia chegar, se era num sábado de tarde, num sábado de manhã, se era num domingo à noite, ou no meio da semana. Eles não sabiam, porque o Senhor não falou para eles, vou voltar dia tal. O Senhor não falou para eles, mas eu vou voltar, eu vou voltar. E de repente, então, o Senhor chega, primeira coisa que o Senhor quer fazer é prestar contas, que esses 3 servos prestam contas do que colocou nas mãos deles e com responsabilidades.
Pela demora, os servos foram tentados a pensar que o senhor deles nunca voltaria a pedir conta dos seus talentos. Porque a parábola diz que ele demorou muito. Provavelmente eles deveriam pensar, eu acho que o nosso Senhor não vai voltar. Ou talvez, eu não sei quando que está demorando, mas já era para ter vindo 1 ano, 2 anos, não voltou ainda, 3 anos, e o Senhor, qual foi o tempo? Aqui a Bíblia não fala, Jesus, nessa parábola, ele não cita o tempo em que esse Senhor demorou, mas ele demorou muito tempo, e muito tempo depois, muito é muito mesmo. Será que foi 15 anos, 20 anos? Mas esse Senhor ia voltar, e chega no momento inesperado. Vamos ver qual deles estavam preparados agora para prestar conta ao seu Senhor. O que granjeou 5 talentos e o que granjeou 2 talentos, a recompensa foi a mesma para os dois. Nos versículos 20 e 23, no versículo 20, o Senhor diz: então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com eles, eu multipliquei os seus talentos, eu trabalhei em cima dos seus talentos, o Senhor os me deu com minha responsabilidade, mas eu afinco, destemido, pelas madrugadas, eu me preocupei com os seus talentos, meu Senhor, e o Senhor me deu 5 talentos, e aqui estão mais 5 agora que eu produzi para o Senhor. Aí o Senhor dá a resposta para ele, e o Senhor lhe disse no versículo 21, bem está, servo bom e fiel, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo, ou seja, entra na alegria do teu Senhor. Versículo 22, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, eu falei 3 aqui, mas são 2 talentos, perdão, 3, com que eu recebi 1 com 2 dá 3, mas o segundo recebeu 2 talentos, e chegando também o que ele tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles também granjeei mais 2 talentos, oh glória a Deus, aqui está, Senhor, trabalhei, lutei, pelejei, me esforcei para que os seus talentos fossem produzidos, para que o seu dinheiro rendesse, para que o Senhor fosse glorificado com a renda desses talentos, e aqui, Senhor, tem mais 2 que eu entrego agora para ti, que bênção, que servo bom. E disse-lhe o seu Senhor, no versículo também 23, disse-lhe o seu Senhor, bem está, servo bom e fiel. Chamou também o segundo de servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Veja que o Senhor entende que foi pouco. O Senhor não diz, eu te coloquei muito, não, o Senhor fala, sobre o pouco foste fiel, porque o Senhor sabia da capacidade de cada um, e deu dentro das condições para eles, mas o Senhor entendeu que era pouco. Foste bom servo fiel, bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no banquete, entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. O primeiro e o segundo receberam do Senhor, entra para o gozo do teu Senhor. Eles tiveram o mesmo desempenho, de acordo com o recurso que recebeu. O mestre, na verdade, não buscava renda, mas ele buscava bondade e fidelidade. O seu Senhor queria bondade, saber qual era o caráter daqueles servos, conhecer o caráter daqueles servos. Eu trabalhei numa empresa que um ex-patrão meu, ele disse o seguinte: Vaguinho, não tem fulano de tal, que era um outro irmão que trabalhava também com a gente, Ele falou, sim, tem, seu Jorge. Ele falou, esse homem, eu posso viajar para onde quiser, deixar o meu cofre aberto, que ele tinha um cofre no escritório dele, os dinheiros que tinha lá, deixar meu cofre aberto e botar um pacote de ouro na mão dele. E eu sei que quando eu voltar, o pacote de ouro vai estar do mesmo jeito. Fidelidade. Não que ele queria granjear, mas a questão de fidelidade.
Isso é um bom testemunho de cristão, um bom testemunho de um servo do Senhor. Um ímpio, um homem que nunca foi crente, sem o Espírito de Deus, e falar isso de um cristão, que poderia viajar para onde foi e deixar um pacote de dinheiro na mão dele, que quando ele voltasse aquele dinheiro estava lá do mesmo jeito, questão de fidelidade. Isso é saber de homens de Deus que são fiéis a Deus, fiéis a Jesus, mesmo nos lugares mais difíceis, no meio das trevas, mesmo nas necessidades, passando fome, com dificuldade financeira, mas vendo o dinheiro, vendo o pacote de dinheiro do seu Senhor, ele não toca porque ele é fiel. O sucesso obtido, irmãos, por eles, foi porque eles eram bons e fiéis. Por isso que eles tiveram sucesso, porque eles eram bons escravos, eles eram fiéis escravos. Talvez o tempo que ele trabalhava para aquele seu Senhor, eles davam bons testemunhos de fidelidade, de bondade, de como trabalhava para o seu Senhor o tempo todo. Por isso que o Senhor chama eles de bons e fiéis servos. Então o mestre buscava o quê? Valores de caráter. O que o seu Senhor, esse mestre, estava buscando era valores de caráter e não dinheiro. Se ele quisesse produzir mais o seu dinheiro, não colocaria na mão dos seus escravos, colocaria no banqueiro, ele mesmo, ia ao banco e depositava todo aquele dinheiro, todos aqueles talentos, mas ele queria buscar caráter dos seus servos, queria treinar o coração dos seus servos, queria treinar o coração daqueles que o serviam, fidelidade, caráter. E é isso que Jesus busca no meio do seu povo, irmãos, no meio dos servos do Senhor. Jesus quer ver caráter, fidelidade, sinceridade, verdade para com as coisas dele. O tempo todo o Senhor está buscando. Por isso ele disse para a mulher samaritana, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esses tipos de adoradores que Jesus está buscando, está procurando. Por isso, quando ele encontra com aquele centurião, ele fala: nunca vi tanta fé em Israel. E quando ele vê a Sírio-Fenícia, ainda que ela não era judia, ele disse: nunca vi tanta fé aqui em Israel, através daquela Sírio-Fenícia. E Jesus fica procurando, irmãos, essas coisas nas nossas vidas, porque isso produz em nós um caráter de santidade, de pureza, de piedade, de justiça, de compaixão, porque é isso que vai fazer a diferença no mundo de trevas, onde o mundo que não tem compaixão, o mundo que não tem piedade, o mundo que não tem dó de ninguém. E nós vamos entrar com a nossa luz divina do céu que está sobre nós, e vamos mostrar para esse mundo de trevas o que é caráter, o que é pureza, o que é santidade, o que é verdade. E isso o Senhor procura sobre os seus filhos. É isso que Jesus está procurando em nós. Spurgeon disse: é melhor ser fiel na escola infantil do que ser infiel em uma classe nobre de jovem. É melhor ser fiel em um vilarejo com 2 ou 3 dezenas de pessoas, do que ser infiel em uma comunidade grande da cidade. E ele continua: é melhor ser fiel em uma reunião de campo, falando de Cristo crucificado para meias centenas de aldeões, do que ser infiel em uma grande igreja, onde milhares se reúnem. Essas são as colocações de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. A questão da fidelidade a Deus, irmãos, é o que Deus busca no meio do seu povo, é o que Deus busca no meio da sua igreja: fidelidade, sinceridade, ser cristão fiel, ser cristão santo, justo, piedoso, que realmente pode dobrar os joelhos perante Ele com toda graça, com toda sinceridade. São os crentes que Jesus está procurando. Então aqueles que fazem um bom investimento, irmãos, recebem a recompensa. Quais são as recompensas? Os elogios do Senhor, recebem elogios do Mestre, recebem promessas de bênção futura, e recebem também a glória eterna, quando Jesus vai dizer: entra no gozo e alegria do teu Senhor.
Não como aqueles que disseram: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. Jesus vai falar: eu não tenho compromisso com vocês, eu não tenho relacionamento com vocês. Então essas parábolas que Jesus citou aqui, porque depois que ele fala sobre a sua vinda, ele cita 3 parábolas: a parábola dos 2 servos, ele fala da parábola das 10 virgens que nós falamos aqui, e agora ele fala sobre a parábola dos talentos, tudo isso relacionado ao capítulo 24, sobre a sua vinda, para que o seu povo esteja alerta e despertado em santidade, em verdade, dentro da sua casa e produzindo glória para o seu reino. Através dos talentos que Ele nos concedeu, através dos talentos que Ele nos deu para nós granjearmos. O terceiro servo presta conta dos talentos, irmãos. Veja o versículo 24 e 25, acompanha o versículo 24 e 25, quando esse presta contas também. Versículo 24: mas chegando também o que recebeu era 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Olha só, que visão que ele tinha do seu Senhor. Aqui, irmãos, foi pedido contas individualmente. Quando esse Senhor chega, ele não perguntou ao grupo, porque se fosse ao grupo daquele que recebeu 5, daquele que recebeu 2 e daquele que recebeu 1, eles teriam, nota 10 para eles, Mas aqui, a prestação de contas é individual. Porque o Senhor vai julgar a fidelidade de cada um. A fidelidade de cada um. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, versículo 11 e 12. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No dia da prestação de contas, o Senhor não vai perguntar: o que sua igreja fez? Quando Ele chegar para nós, Ele não vai perguntar o que a igreja fez, mas Ele vai perguntar: o que você fez? O que você fez na minha casa? O que você fez em favor do meu reino? Mas não sobre a igreja. Então cada um de nós individualmente vamos prestar contas a Deus, tanto o pastor quanto as ovelhas. Prestaremos contas a Deus do nosso talento, das responsabilidades que nós recebemos no dia em que nós aceitamos a fé. Grande seriedade é ser crente. E infelizmente há muitos cristãos que estão brincando de serem crentes. Eles não conseguem entender o tamanho da responsabilidade que é ser crente. Por isso que é um engano muito grande nos dias de hoje as pessoas que dizem: eu vou para a igreja para receber uma bênção, para receber uma cura, para ganhar um carro, para ganhar uma casa, eu vou fazer a campanha, achando que a igreja é um depósito, irmãos, de qualquer coisa, para pedir a Deus coisas para seu bem-estar nesta terra. Mas a igreja somos nós, que precisamos produzir em favor do reino do seu Senhor. Agora esse terceiro servo tem que prestar conta dos seus talentos. A desculpa do servo que enterrou o talento, irmãos, é que ele sabia que o seu Senhor era poderoso. Veja o versículo 24. Ele sabia que o seu Senhor era poderoso. Veja bem: eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Vejam bem, irmãos, a impressão que dá é que ele está até elogiando o seu Senhor. Dá a impressão que ele está elogiando: tu és um homem duro, que ceifas onde o Senhor não semeou e ajuntas onde não espalhaste. Isso é um Senhor poderoso. Então dá-se a impressão que ele está elogiando, mas não, ele não está elogiando, ele não conhecia o seu Senhor. Veja o que ele fala no versículo de número 25. Ele ficou com medo, ele esconde então o seu talento. No versículo 25: e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele ficou com medo. Ele esconde então o seu talento do seu Senhor. Sabias que o Senhor era um homem duro ou severo, O que esse servo fez, irmãos? Ele acusou o seu Senhor de quê? De avarento.
Ele acusou o seu senhor de ser pouco generoso. Ou seja, você toma tudo para si, você não oferece oportunidade aos seus servos. É isso que ele está acusando o seu senhor. Porque tu és homem duro, homem severo. E eu conhecias que eras um homem duro. Ele pensou, irmãos, que não faria diferença para o seu senhor por ter tão pouco. Eu só tenho um talento, não vai fazer diferença, ele não vai se preocupar com isso. E se eu não fizer nada também, não vai sentir falta e eu vou enterrar o meu talento. Às vezes nós achamos o pouquinho que nós fazemos na casa de Deus, ou o pouquinho de responsabilidade que você tem em relação ao outro, que aparentemente tem muito, você acha que não tem importância nenhuma. Mas tudo que nós fazemos para o reino de Deus tem um fundamento muito grande na eternidade. Por isso que Jesus falou que aquele que der um copo de água fria ao meu servo, aos meus filhos, aos meus filhinhos, receberá um grande galardão. Um copo de água fria. Por que água fria, irmãos? Então tudo que tem no reino de Deus é importante. Porque tudo que fazemos para o reino de Deus glorifica o seu nome no meio do reino das trevas, que este mundo é o reino das trevas. Por isso temos que fazer com afinco, com dedicação e com amor. Ele entendeu que o que ele tinha era de seu senhor. Esse terceiro servo que recebeu, ele era orgulhoso de si mesmo. Ele não imaginou o quanto havia desagradado o seu senhor. Ele pensou, vou devolver, está bom demais, eu devolvo e pronto, não tem problema nenhum. Ele entendeu que o que ele tinha era de seu senhor. Ainda bem que ele entendeu, né? Aqui tens o que é teu. Ele fala, aqui tens o que é teu. Mesmo quando Deus nos dá, irmãos, ainda assim pertence a Ele. Precisamos entender essas coisas. Não podemos fazer o que a gente quer com o que recebemos de Deus. Ele devolveu na cara de pau, sem se envergonhar. Ele não teve vergonha, ele devolve na cara de pau. Ele não pensou o lado bom, não trabalhou, nem tentou, deu desculpas. Não se esforçou, não trabalhou, deu desculpa, criou um monte de erro em relação ao seu Senhor, o pensamento de seu Senhor, porque ele não conseguiu entender a visão de seu Senhor. Então o Senhor julga esse servo. Veja o versículo 26 ao versículo 30. Versículo 26, respondendo porém o seu Senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. O Senhor chama ele, irmãos, de mau e negligente servo. Sabe como eu sou, sabe que eu sou duro, sabe que eu sou pesado. O mestre não desculpou a preguiça do servo, ao contrário, condenou-o. O próprio servo se condena, irmãos, por causa da sua negligência. Ele não trabalha, ele não ora, ele não evangeliza, ele não faz nada em favor do reino de Deus. As ações ou falta de ação indica que esse servo é mau ou é bom. É as ações que vão indicar, irmãos. São as nossas ações que vão indicar se somos fiéis ao Senhor ou se não somos fiéis. Ele não conhecer o mestre é um erro fatal. A negligência, a falta de compromisso com as coisas de Deus é um pecado condenado por Deus. F.F. Bruce disse, não era desonesto, o mestre não havia julgado mal quanto a isso, mas indolente, sem iniciativa, tímido, preguiçoso, pobre criatura, desconfiado, tímido, sem coração, sem espírito, ocioso. Era este homem, esse servo que recebeu um talento, a ponto do Senhor chamá-lo de mau e negligente servo. Ficou com medo de arriscar, do fracasso. Ele não ficou com medo do mestre, mas ficou com medo de arriscar a sua vida, de fracassar, porque ele era tímido, ocioso, preguiçoso e não queria trabalhar em favor do reino do mestre.
Poderia ter feito algo com seu talento, pelo menos alguns juros teriam ganho se investissem. O Senhor disse isso para ele no versículo de número 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. É isso que o Senhor estava cobrando dele. A lei de Moisés, irmãos, proibia os israelitas de cobrar juros, mas não dos gentios. Entre o povo judeu, não poderia emprestar o dinheiro com juros, mas fora do povo judeu, aos gentios, poderia emprestar o dinheiro com juros, não tem problema, não ia contra a lei, em Deuteronômio 23, 28. O que o Senhor responde para ele? Tirai o talento dele. Esse servo tinha, mas possuía de tal forma que é como se ele não tivesse nada. Então no versículo 28 o Senhor diz: tirai-lhe pois o talento e dai àquele que tem os 10 talentos. O Senhor tira o talento que ele tinha, que ele parecia que tinha, e dá agora para aquele que tem 10. Aquele que tem 10 agora, porque ele granjeou 10, granjeou mais 5, ficou com 10. Ele agora estava com 11 talentos a mais, porque ele pegou aquele um talento daquele mau servo negligente. Quem tem mais, mais será dado, irmãos, terá em abundância, diz o Senhor. Os que enterram talento, até o que tem lhe será tirado. Aquilo que parece que tem vai ser tirado. Ele demonstrou que não era um verdadeiro servo do seu Senhor. Assim esse tipo de servo será expulso para sempre da presença do mestre, no versículo de número 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele foi lançado nas trevas exteriores. Ele foi jogado para fora do domínio do seu Senhor. Não valia mais nada aquele servo inútil, negligente, mau e servo. Jesus chamou ele de mau, negligente, inútil, não valia de nada. Essa parábola dá-nos um grande ensinamento para nós, irmãos, para nós cuidar com a nossa vida, as nossas responsabilidades com a casa de Deus, a nossa fidelidade que nós temos ao reino de Deus, para glorificar o nome de Jesus. Cuidado para nós não enterrarmos o nosso talento, a capacidade que Deus nos deu para fazer a obra do Senhor. As recompensas são justas. Os 2 servos bons, o destino de um foi o gozo e o céu, mas o servo mau e negligente recebeu trevas, recebeu inferno no final. Ele foi condenado. O contexto dessa parábola informa que está pronto para a volta de Jesus é determinada pela nossa administração dos talentos que nos deu. É claro que boas obras não salvam ninguém, mas fomos salvos para glorificarmos a Cristo com as nossas obras. Então as nossas ações, elas precisam ser feitas diante de Deus. A obra que está na nossa responsabilidade, irmãos, a nossa administração desse talento, é que vai mostrar se estamos preparados ou não para a vinda do Senhor Jesus, para receber o Senhor Jesus. O que temos feito com o nosso conhecimento? O que é que nós temos feito com o nosso tempo, irmãos? Com o nosso dinheiro, as nossas habilidades que recebemos do Senhor, o que temos feito? Às vezes temos tempo para fazer um pouco mais e não fazemos. Temos tempo para nos dedicar mais em favor do seu reino, mas nós não fazemos isso. Isso vai pesar diante de Deus. São nossas responsabilidades. Aqui estão, irmãos, algumas maneiras de servirmos ao Senhor para nós finalizarmos. Primeiro, compartilhe o Evangelho. Faça discípulos, ensine aos outros. Aonde você está, no trabalho, aos vizinhos, na escola, pregue a palavra de Deus, convide as pessoas a ir à igreja. Não se esconda para que as pessoas não vejam que você não é crente, mas fala de Jesus, oferece uma oração, fala que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu. Então trabalhe para o Senhor, compartilhe o Evangelho. Há crentes, irmãos, que no trabalho que nem parece crente, é só crente na igreja. Lá ele tem medo de se mostrar que ele é um cristão. Houve um tempo que eu via crentes, irmãos, que tinha vergonha de carregar a Bíblia na rua, para que não fosse identificado como crente. Tem gente que não gosta de botar roupas de cristãs, para não ficar parecendo que é crente, mas coloca roupas mundanas para disfarçarem. Então primeiro compartilhe o Evangelho.
Segundo, ajude quem está mal, seja generoso. Em 1 João 3,17 está escrito: se alguém tiver bens materiais e vir seu irmão ou irmã em necessidade, mas não tiver piedade dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então devemos ajudar aqueles que estão mal. Terceiro, perdoe os outros por suas ofensas, renuncie à vingança, ao rancor. Jesus é o nosso modelo, irmãos. Devemos perdoar, renunciar à vingança. 1 Pedro 2,23, quando insultava ele, ele não retaliava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças. Em vez disso, ele se entregava ao Pai, que o julgava justamente. Quarto, veja a sua posição de autoridade. Uma oportunidade de ajudar quem está debaixo de você, e veja a sua posição de submissão como uma oportunidade de se submeter à sua autoridade, assim como Jesus fez ao Pai em Gálatas 6,2. Levem as cargas uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. É levar as cargas uns dos outros, irmãos, não é levar a cruz. Cada um deve levar a sua cruz, mas devemos ajudar a levar as cargas, os pesos, na oração, na palavra, no conforto, ou até mesmo financeiramente, quando for o caso, quando for a necessidade. Quinto, conheça melhor o caráter de Deus por meio da comunhão na igreja. Participe dos cultos na igreja, ouvindo sermões, participando das orações, estudando a Bíblia, permitindo que Cristo se envolva com a sua vida. Leve a sua mente para as coisas de Deus, através da oração, da leitura da palavra de Deus. Há crentes que passam meses ou até anos sem ler a Bíblia, só ler a Bíblia quando se ler aqui no púlpito ou na escola dominical, mas não tem o prazer, o contentamento de estar lendo as Escrituras. Isso também faz parte do reino de Deus, e nós não podemos ser negligentes, irmãos. Sexto, reconheça sua posição vantajosa. É por causa de Deus, irmãos, a fonte das bênçãos, que você chegou aonde você está. Você é o que é porque Deus fez na sua vida. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, em Tiago 1,17. Sétimo, seja disposto assim a ser impopular. Muitos cristãos nos dias de hoje, irmãos, querem ser popular, querem mostrar que tem, que sabe, que pode, quer se mostrar nas redes sociais. Vamos fugir dessas coisas. E oitavo, avaliar o nosso caráter, fazer uma introspecção, irmãos, olhar para o caráter de Jesus como uma referência. As suas ações, atitudes são questionáveis, ou seja, as Escrituras nos pedem para que sejamos humildes, sejamos simples no nosso trato com os irmãos, com a igreja e com as pessoas que estão de fora. Assim, irmãos, ame a Deus mais do que tudo e o próximo com verdade. Assim os fiéis ouvirão: muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo de seu Senhor. Devemos cumprir com a palavra de Deus, irmãos, nas nossas vidas, estarmos atentos em relação à sua vida, que o Senhor virá numa hora em que nós não pensemos e não vai dar tempo para nós granjearmos naquele momento com os talentos que Ele nos deu. Lembre que você tem talento do Senhor para granjear. Não enterre o talento do Senhor, seja 1, seja 2 ou seja 5, granjeie o talento do seu Senhor. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Ó Deus, nós te damos graças pela sua bondade e misericórdia, que o Espírito do Senhor nos ensine e nos oriente em toda a verdade e justiça, que nós viemos granjear frutos para o teu reino, com os talentos que o Senhor nos deu, talento de 5, de 2 e de 1, que o Espírito do Senhor nos oriente e dirige nossos corações para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo, abençoando o teu povo, no nome de Jesus. Amém.